Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias comigo. Abram suas Bíblias comigo em São Mateus capítulo 17. São Mateus capítulo 17, os irmãos podem abrir as suas Bíblias. São Mateus capítulo 17. São Mateus 17, verso 24. São Mateus 17 e 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Pedro disse: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Dá-o, toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém, irmãos? Amém. Digam comigo: Senhor Jesus, fala comigo, nesta manhã, pela tua palavra. Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Senhor Jesus, eu creio no teu Espírito Santo. Pode se assentar, irmãos. Pode louvar a Deus com as palmas bem forte. Palma para Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesta passagem bíblica, o Senhor Jesus está em Cafarnaum, na vila de Naum, é onde o Senhor Jesus Cristo está. E então ele é intimado, através da pessoa de Pedro, sobre o pagamento das didracmas. O pagamento das didracmas era um tipo de imposto que se pagava. E através desse imposto que se pagava, muitos estavam tentando achar uma brecha, algum erro, alguma falha em Jesus Cristo. Muitos procuravam alguma coisa errada em que acusar o Senhor Jesus. Procuraram na vida moral, não encontraram. Procuraram na vida espiritual e não encontraram. Procuraram então na vida financeira. Improbidade administrativa, não encontraram, apesar de Judas ser ladrão, mas não encontraram nenhum erro, nenhum desvio de conduta na parte financeira do ministério de Cristo. Não conseguiram encontrar. Na verdade, irmãos, hoje nós vivemos num país muito voltado às ideologias comunistas, mas de qualquer forma, a igreja por muito tempo não precisou pagar impostos, não precisou recolher tributos para o seu funcionamento, por ser reconhecido como um órgão não governamental e sem fins lucrativos. Então, por muito tempo, a igreja foi isenta de pagar impostos, inclusive até por ter um reconhecido trabalho de recuperação de pessoas
e de benefício para a sociedade. Mas eles não entendiam assim no tempo de Cristo. Entendiam que todo mundo tinha que pagar imposto. Todos tinham que pagar impostos, sem exceção. Jesus curou alguns paralíticos. Jesus, por exemplo, curou a febre de um filho de um grande oficial. Jesus curou o criado de um centurião. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. Não interessa, vai ter que pagar imposto também. Tudo bem. Jesus, quando veio ao mundo, como ser humano, ele era um cidadão. Ele era um cidadão. Então eles estavam tentando encontrar alguma brecha em Jesus. Estavam tentando encontrar algum erro. Chegaram até Pedro e fizeram uma pergunta: o vosso mestre, ele paga as didracmas? Ele paga as didracmas? Ou seja, ele paga imposto? Se fosse hoje, a declaração do imposto de renda está em dia? Se fosse hoje, por exemplo, para andar de carro, o IPVA está em dia? Se fosse hoje, as guias de pagamento da Receita Federal, como empresário, coisa parecida, estão tudo em dia? Estão tudo em dia? Foram procurar isso em Jesus. E naquela época não tinha um tipo de recibo para comprovar que você tinha pago. Mas eles tentavam encontrar alguma falha em Jesus. Ele estava em Cafarnaum. E eu tenho certeza que quem tentou encontrar essa falha em Jesus, neste momento aqui, foi algum tipo de perseguidor religioso. Tentaram encontrar. Perguntaram: o mestre paga as didracmas? O que Pedro respondeu? Sim, ele paga. Pedro falou que sim. Só que na verdade, Pedro talvez até dissesse isso por impulso, para evitar a perseguição em cima de Jesus, mas talvez ele não tinha tanta certeza se Jesus pagava as didracmas ou não. Ele não tinha tanta certeza. Na verdade, ele não queria mentir, mas ele também não queria prejudicar Jesus. Ele não queria ser um traidor como Judas, mas por outro lado, ele não tinha certeza. Então, quando ele responde que sim, ele sai da presença do cobrador das didracmas e vai para Cafarnaum, na casa onde Jesus está. E quando ele chega lá, ele não precisa falar nada para Jesus. Ele não foi cobrado na frente de Jesus, porque se a cobrança fosse de Jesus, na frente de Jesus, Jesus teria uma resposta. Só que a cobrança foi para Pedro, foi uma cobrança indireta. Mas mesmo sendo uma cobrança indireta, e Jesus não estando no local, Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo e tem todo o poder no céu e na terra. Jesus sabia de tudo que se passava. Jesus sabia de tudo que se passava. Sabia, e tem uma coisa para te dizer: ele ainda sabe. Jesus sabia a situação, Jesus sabia o risco que seu ministério terreno estava correndo, Jesus sabia das brechas, das perseguições, ele sabia, sabe muito bem. Por isso, ele jamais daria ocasião para a difamação. É por isso que eu te digo, você crente, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, tribulações, ou até mesmo com problemas financeiros para quitar, Deus sabe do teu problema financeiro, Deus sabe da tua luta, Deus sabe da tua crise, Ele sabe até do teu desemprego, Ele sabe o que se passa na sua família. E eu estou aqui nesta manhã fazendo uso da interpretação deste pequeno trecho da Bíblia para dizer: Ele conhece a tua situação e Ele não vai deixar você ser envergonhado, Ele não vai deixar o nome dEle ser envergonhado na tua pessoa. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Pedro mal vai chegando em casa. Pedro, quando chegaria em casa, a primeira coisa que ele poderia fazer: mestre, eu fui cobrado das didracmas. Não precisou ele falar nada para Jesus. Por quê? Porque Jesus já sabia. Ao invés de Pedro se dirigir a Jesus para comentar sobre as didracmas, é Jesus quem se aproxima de Pedro para comentar sobre os impostos. É por isso que antes de você murmurar, antes de você reclamar de qualquer provação que você estiver passando, ou antes de você dar ouvido para críticas que Satanás usa a boca de pessoas para comentar e criticar a tua cristandade, a tua decisão de ser crente, ou a tua devoção de buscar Deus, zombando de você, dizendo: você vai na igreja, você busca Deus, você faz campanhas e até agora nada mudou. Antes de você dar ouvido para essas críticas infrutíferas, para essas críticas rasas, superficiais e mentirosas, coloca uma coisa na tua cabeça: antes de você falar qualquer palavra, Deus já conhece o teu coração, Deus conhece a tua situação, Ele está de olho na tua situação, e Ele muito em breve tem uma resposta poderosa para você. Glória a Deus. Jesus faz uma pergunta para Pedro: ô Pedro, de quem é que os reis da terra cobram os impostos? De quem é que os reis da terra cobram os tributos? De quem, Pedro? Parece que o Pedro leva um choque. É bem sobre isso que eu ia falar com o mestre. Ô Pedro, de quem é que são cobradas as didracmas? De quem, Pedro? Dos filhos do rei ou dos alheios? Ou seja, é a dinastia do rei, é os não me toque, não me rele, são os poderosos. Vai se cobrar deles? Ou vai se cobrar do povo que contribui e mantém e sustenta o reinado, a dinastia e a monarquia e toda a sua hereditariedade? Vai cobrar de quem? Vai cobrar dos filhos do rei ou vai cobrar do povo? Olha aqui para mim, ainda que sendo nos dias de hoje, nós vamos fazer uma comparação para entender que Deus é o dono do mundo, tudo bem. Só que vamos entender para a nossa realidade, com relação aos políticos do Brasil. Vocês acham, quem é que paga imposto? E quem é que trabalha derramando suor para pagar o imposto? Quem é? São os filhos dos políticos ou são os brasileiros que levantam 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para trabalhar? Quem é que paga imposto? São os filhos dos reis ou são o povo que é considerado alheio ao trono? O povo. Não é assim? Essa é uma comparação que o Senhor Jesus está fazendo, que agora eu preciso que você entenda comigo o outro lado da situação. Jesus é o Filho de Deus, e se Ele é o Filho de Deus, e Deus é aquele de quem se diz na Bíblia em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, quem é que criou a terra? Deus. Deus. Salmo 24, primeiro: de Deus é a terra e a sua plenitude. Se Deus criou a terra, se Deus é o dono do mundo, e Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, seu Filho único. Jesus é o único Filho de Deus. Se Ele é Filho, Ele é herdeiro. Então, se Deus é o dono, Jesus é herdeiro. E se Jesus é herdeiro, seria correto cobrar imposto de Jesus? Não. De quem que tinha que se cobrar imposto? Tinha que se cobrar imposto dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos, dos centuriões. Cobrar imposto até do César, que era chamado o poderoso da terra naquela época, menos de Jesus. Tinha que se cobrar imposto dos terrenos, dos terráqueos, dos humanos, não de Jesus.
Jesus não precisava pagar imposto. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Deus é o Criador da terra. Então Jesus não precisava pagar imposto. Aliás, eu quero fazer uma observação com vocês aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra original no hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit quer dizer no princípio, tanto que a palavra Gênesis no original hebraico é Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a palavra Bereshit bara Elohim, Elohim quer dizer deuses. E eu não estou falando aqui de politeísmo. Não estou dizendo aqui que nós acreditamos em vários deuses. Mas quando a Bíblia diz Elohim, é como se fosse a expressão deuses no plural. Porque quando Jesus está na cruz, ele diz assim, ó: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi é um Deus só. E quando lá em Gênesis diz Elohim, está dizendo deuses. Por quê? Os judeus não entendem por que está escrito no princípio criou deuses, os céus e a terra. Mas eu vou te explicar. Porque quem criou os céus e a terra não foi somente o nosso Deus Todo-Poderoso. É deuses por quê? Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a terra que existe, as árvores bonitas, as plantações, os rios, os pássaros, os répteis, tudo que existe no céu e na terra foi feito por Deus, mas através da palavra. E sabe quem que é a palavra? João vai dizer quem que é a palavra. A palavra é Jesus. Jesus estava na criação de tudo. Ele não tinha que pagar imposto nenhum, porque ele participou da criação. Ele participou da criação. Então ele não tinha que pagar imposto? Ou tinha? Claro que não. Só que tem um detalhe. Jesus faz a pergunta: ô Pedro, de quem é que os reis cobram imposto? Dos filhos ou dos alheios? Pedro respondeu: dos alheios. Ou seja, Jesus não precisava pagar imposto. Só que para não escandalizar, para não causar escândalo, você vai fazer o seguinte, Pedro: você vai até as águas, e lá vai ter um peixe. Você vai lançar o anzol, e você vai puxar um peixe, e da boca desse peixe, você vai tirar um estáter, da boca do peixe. Sabe quanto que vale um estáter? Vale 2 dracmas, porque cada pessoa teria que pagar 1 dracma. Então você vai pegar um estáter, e além de eu pagar o imposto por mim, a didracma correspondente ao meu pagamento, você vai tirar 1 didracma correspondente ao teu pagamento também. Você vai lá, vai puxar um peixe, e dentro da boca do peixe estará um estáter correspondente a 2 didracmas, e você vai tirar. E você quer saber? O Pedro foi, pegou, puxou o peixe, e dentro da boca do peixe tinha um estáter mesmo. Não é dizer que ele tinha que vender o peixe para valer um estáter. Não, dentro da boca do peixe tinha um estáter mesmo. Tinha uma moeda com o valor de um estáter que valia por 2 didracmas. Por que Jesus fez isso? Estamos na campanha As Bênçãos de Deus para 2018 e os milagres de Jesus. Estou falando de um milagre de Jesus aqui. Ou alguma vez que você foi pegar um peixe, você pegou um peixe e dentro da boca do peixe tinha R$1. Já aconteceu isso? Na verdade, o peixe tem que ser muito grande, e os rios do Paraná estão sofrendo uma recessão tão grande que eu não gasto tempo pescando, porque senão é perigoso você pegar aqueles lambarizinhos assim. Você vai até nesse pesca que paga pensando que é coisa boa, e não sai nada lá também, está difícil a coisa. Agora você pegar um peixe grande e ainda ter moeda dentro da boca do peixe, ou de repente, eu não vou dizer R$1, porque R$1 é um valor irrisório, não paga nem o peixe se você pescar. Vamos dizer que você pescasse um peixe, talvez até com a barra de ouro. Eu não quero escandalizar nem exagerar aqui, mas você consegue isso? É um milagre ou não é um milagre?
É claro que é um milagre. E Jesus ainda revelou anteriormente, dizendo: você vai lá e você vai pegar o peixe, dentro da boca do peixe tem um estáter. Poderia dizer, vai ter uma moeda. Ou poderia dizer, lá dentro da boca daquele peixe vai ter $50 ou $100, ou coisa parecida. Ou dizer, teria um pedaço de papel, ou teria alguma coisa importante, tipo um mapa ou um pergaminho, que oferecesse um mapa de um tesouro. Não, Jesus falou o valor certíssimo. Jesus falou o valor exato que tinha. Então foi um milagre. Mas por que isso aconteceu? Por quê? Jesus não teria condições para pagar? Ele teria. Jesus teria. Ele teria condições. Até porque Judas Iscariotes carregava a bolsa, e dentro da bolsa tinha condições para pagar o devido imposto. Tinha condição. Mas por que Jesus fez isso naquele momento? Jesus fez isso naquele momento para evitar escândalo. Já pensou os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, todos os principais das sinagogas, na região de Cafarnaum, levando até Jerusalém, dizendo que Jesus era caloteiro, dava calote e não pagava nem imposto. Que ele quer ser tão justo? Que ele quer ser tão correto? Que ele quer ser tão íntegro, sendo que ele não paga nem os impostos? Como que ele quer ser isso? É por isso que Jesus providenciou este milagre tão poderoso, para evitar escândalo. E aqui ele nos ensina uma lição. Se nós dissemos que somos cristãos, que nós somos crentes, nós temos que evitar escândalos. Se nós somos crentes, nós temos que evitar escândalo. É feio um crente que dá escândalo. Já pensou um crente que compra e não paga? Já pensou um crente com nome sujo no SPC? Já pensou um crente que passa cheque sem fundos? Já pensou um crente que está por aí com a sua vida toda ilegal, enganando, mentindo? Quando descobre o escândalo, é um escândalo terrível. Fica pior ainda quando diz que é crente. Já pensou isso? Um crente escandalizando, vivendo práticas pecaminosas. Estou falando com você que comete seus pecados escondidos e parece que ninguém sabe. Daqui a pouco aventa, coloca no ventilador essa situação, todo mundo sabe, e depois as pessoas descobrem que você é cristão. Já pensou? Que vergonha! Talvez você não tenha no rosto, mas para Deus é uma vergonha, é feio. Então precisamos entender que os escândalos vêm, mas Deus não tem prazer em escândalo. O que aconteceu com o filho de Noé, Cã? Olha a maldição que ele acabou agregando para si e para Canaã, por causa dos escândalos. Olha Davi, a pecaminosidade que ele praticou através do adultério com Batseba e a morte de Urias, praticando a cobiça, praticando o assassinato e praticando o adultério. Olha o preço caro que ele pagou por causa dos escândalos. A Bíblia mesmo diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Os escândalos acontecem. Tem pessoas até que fazem uso do altar para escandalizar a obra de Deus, para escandalizar as coisas do Senhor. Há pessoas que fazem uso do seu nome, do seu conhecimento, e depois promovem escândalos no corpo de Cristo. Quando o Senhor Jesus mandou que Pedro arrancasse a moeda da boca do peixe, o Senhor Jesus estava dizendo bem claro para Pedro: Pedro, é o seguinte, eu sou o Senhor, eu sou íntegro, mas eu pago as minhas contas e eu não deixo margem para o diabo me acusar. E Deus está dizendo isso para nós aqui hoje. Você é crente, cheio do Espírito Santo, evite escândalos, porque o diabo está sempre te perseguindo, tentando escandalizar o nome do Senhor. Cuidado com os escândalos. O que é um escândalo? É uma polêmica. É uma polêmica. Já pensou alguém que diz que é tão crente, tão cheio do Espírito Santo, envolvido numa briga, numa luta corporal? É um escândalo. Talvez hoje possa parecer normal, mas há casos até de irmãs aí que dá soco na barriga uma da outra. Há casos de irmão aí que puxa o cabelo da esposa. Há casos de pessoas aí que se perseguem, um mostrando a arma para o outro, fazendo ameaça e tudo mais.
Sem dizer dos escândalos, quando alguém vem na igreja, dá uma olhadinha e diz assim: ah, eu vou encontrar um povo fiel, um povo reto, um povo sincero. Tem coitadas de pessoas católicas, mulheres católicas que vêm na igreja com seu esposo, e depois ela fica com vergonha e fica até com ciúme do esposo, dando uma olhadinha para a roupa curta das crentinhas dentro da igreja. Que vergonha, isso é um escândalo. Ou se não espera-se que um crente seja uma pessoa bem controlada, vai saber, vai tirar uma pontazinha de prosa, um dedinho de prosa com o crente, você vai ver que o crente mais fala mal dos outros do que fala de Jesus. Isso é um escândalo não é? Você vai entrar de repente no Facebook de um crente, esperando que você vai encontrar ali versículos bíblicos, palavras animadoras, você vai encontrar fotografias de salvação de almas, você vai encontrar ali alguma coisa edificante. Você encontra lá só ostentação, você encontra só vaidade, e é crente. Encontra só demonstração de vaidade, encontra só demonstração de soberba, de arrogância, de orgulho, de inveja. Isso é um escândalo. E se isso que eu estou falando não escandaliza você, é melhor você rever os seus conceitos, porque Deus, Ele é santo e Ele quer um povo santo, um povo que ande na sua santa palavra, que ande na sua santa doutrina. Eu vou dar um exemplo de Jesus, o tanto que ele evitava escândalo. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, do soldado do Sinédrio, do soldado do templo, quando é cortada a orelha de Malco, a orelha de Malco é cortada. Vocês já imaginaram se Malco ficasse com a orelha cortada? Que escândalo! Jesus pregando durante 3 anos e meio o amor, Jesus pregando durante 3 anos e meio a misericórdia, e um dos discípulos de Jesus vai lá e corta a orelha de Malco. Já pensou? Não é Jesus pregar 3 anos e meio e em 1 minuto alguém despregar tudo que Jesus pregou? É um escândalo ou não é um escândalo? Você pode entregar folheto o dia inteiro, você pode dar cesta básica o ano inteiro, você pode usar a saia 5 dedos para baixo do joelho, não cortar o teu cabelo, não pintar o cabelo, não pintar os olhos, não assistir televisão, não torcer para time de futebol, mas você falou um palavrão, ou você deu um calote em alguém, ou você demonstrou agressividade nas suas palavras, ou fisicamente mesmo, você despregou tudo que você quer dizer que guarda de doutrina. Você se contradisse com todas as palavras que você já falou. É por isso que Jesus procurou evitar escândalos. Mas não tinha somente esta função, Pedro encontrar aquela moeda na boca do peixe. Tinha outra função. Sabe qual era a função? A demonstração seguinte: Pedro, Judas não está por perto. A mala do dinheiro para nós pagarmos o imposto não está por perto. Só que é o seguinte: você vai até o lugar onde eu te disse, você vai apanhar o peixe, na boca do peixe tem uma moeda, e esta moeda é equivalente a um estáter, e você vai tirar a moeda da boca do peixe e você vai trazer para pagar o imposto. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que mesmo quando nós não temos condições, para arcar com as nossas dificuldades, com as nossas despesas, ou até com os nossos compromissos como cidadão, Deus tem poder para abrir a janela do céu e mandar recurso. Deus pode abrir a janela do céu e mandar recurso. Quem dá glória a Deus? A terceira lição que o Senhor nos ensina aqui, a primeira é evitar escândalos. A segunda é que Deus tem poder para mandar recurso para nós cumprirmos com os nossos deveres de cidadão. E qual que é a terceira? Se Ele tem poder de prover coisas materiais, Ele tem poder também para prover coisas espirituais. Ou seja, você que passa por lutas espirituais, você que enfrenta problemas com a tua família, se Deus está preocupado com a tua vida financeira,
E é Ele mesmo que ensina em São Lucas: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Ele tem preocupação com a esfera financeira, muito mais Ele tem com a esfera espiritual. Se Ele te prover condições para você ter o carro que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, a roupa que você veste, Ele cuida de você, Ele prepara tudo para você, muito mais ainda, Ele tem interesse na salvação da tua família. Ele vai libertar a tua família, vai salvar a tua família. Ele tem interesse de fazer isso.